noite, há 3.000 anos, na 21ª dinastia dos faraós, ocorreu em um templo o funeral de Hen-Taui, a Senhora das Duas Terras. Comparado com os dos grandes governantes do Egito, seu sepultamento foi modesto. Mas assim como os faraós, ela também foi mumificada e seu corpo colocado nas profundezas de uma tumba no deserto. Na crença de que isso lhe daria imortalidade e de uma forma inesperada deu, seu corpo mumificado esperou ao longo da história. As épocas dos gregos e romanos, da Idade Média, do Renascimento e de Napoleão. Até que no início do século XIX, sua tumba foi saqueada. O rei da Baviera comprou o sarcófago ornamentado com a múmia dentro. Ele o deu ao museu em Munique, onde por mais de um século, Hen-Taui permaneceu intocado. Então, há 4 anos, uma cientista alemã, doutora Svetla Balabanova, fez uma descoberta que desconcertou os egiptólogos e despertou a atenção de várias áreas da ciência, da arqueologia, a química e botânica. Ela descobriu que o corpo de Hen-Taui continha grandes quantidades de cocaína e nicotina. A surpresa não era de que os egípcios consumiam drogas, mas que estas drogas vinham do tabaco e da coca, plantas totalmente desconhecidas fora da América até 1000 anos depois. Como os egípcios poderiam obter essas substâncias? A menos que tivessem contatos com a América, a menos que existisse uma rota de comércio. Para a maioria dos arqueólogos, essa ideia é tão absurda que é logo descartada. Muitos recusam-se até a tocar no assunto, como se carregasse uma maldição. E, de certa forma, talvez carregue. Se as relações de comércio entre o Antigo Egito e a América forem confirmadas, o campo da egiptologia sofrerá uma revolução. Estes são os riscos ao se revelar este mistério. A maldição das múmias de cocaína. Foi em Munique, em 1992, que os pesquisadores iniciaram um enorme projeto para investigar a essência das múmias. Quando eles quiseram investigar a presença de drogas, não foi surpresa que recorressem à ajuda da toxicologista doutora Svetla Balabanova. Como inventora de métodos inovadores para a detecção de drogas nos cabelos e no suor, ela era altamente respeitada em seu campo. A doutora Balabanova recolheu amostras das múmias, as pulverizou e dissolveu para fazer uma solução. Como havia feito incontáveis vezes antes, ela analisou as amostras através de um sistema que usa anticorpos para detectar a presença de drogas e outras substâncias. Depois, por segurança, as amostras passam por uma máquina que pode identificar substâncias com precisão ao determinar. À medida que o gráfico saía com picos que indicavam a presença de drogas e a análise do tipo de droga, algo parecia estar muito errado. Os primeiros resultados positivos, claro, foram um choque para mim. Eu não imaginava que encontraria nicotina e cocaína, mas foi o que aconteceu. Tinha certeza absoluta de que devia ser um erro. Balabanova repetiu o teste várias vezes. Ela enviou amostras puras para 3 outros laboratórios, mas os resultados foram confirmados. As drogas estavam lá. Então ela prosseguiu e publicou um trabalho.
A reação foi uma lembrança de que a ciência é um mundo conservador. Recebi uma pilha de cartas, quase ameaçadoras, com insultos, dizendo que tudo não passava de uma bobagem, que eu estava fantasiando, que era impossível. Pois estava provado que antes de Colombo, essas plantas não eram encontradas fora da América. De toxicólogos a antropólogos, todos pensavam a mesma coisa. A primeira coisa que você pensa é que é loucura, que está errado, que há alguma contaminação. Talvez haja algum tipo de fraude, mas não se pensa que a cocaína possa estar realmente presente em uma múmia egípcia. A própria preocupou-se com uma contaminação. Primeiro, ela checou todo o equipamento do laboratório. Mas sendo uma toxicóloga forense, ela fez algo mais. Balabanova aprendeu sua função trabalhando para a polícia e foi treinada nos métodos usados para investigar uma morte suspeita. Ela sabia que era fundamental verificar a presença de drogas e venenos em uma autópsia. Ela também conhecia uma técnica forense especial que poderia provar sem sombra de dúvidas que o falecido havia consumido drogas. Ansiosa para assegurar que seus testes com as múmias estavam certos, ela se utilizou desta técnica. Ela se chama teste do fio de cabelo. Drogas e outras substâncias consumidas por seres humanos penetram na proteína dos cabelos, onde podem permanecer mesmo após a morte. Amostras de cabelo de um corpo podem ser lavadas em álcool. A solução restante é então testada. Se a solução está pura, mas o resultado do cabelo é positivo, então a droga deve estar dentro do fio de cabelo, o que significa que a pessoa deve tê-la consumido. Isso é considerado como prova de que não houve contaminação antes ou depois da morte. O teste do fio de cabelo é aceito. Se sabemos que a amostra do cabelo foi retirada desse indivíduo em particular e o fio de cabelo contém a droga, então é uma prova positiva de que a pessoa consumiu aquela droga. Portanto, é aceita pela lei. Já colocou pessoas na prisão. Se os testes não estavam errados, o que pode ter levado à presença de coca e tabaco no Antigo Egito? Afinal, essas plantas só deveriam existir no Novo Mundo, na América. Outras pessoas logo se interessaram pelas descobertas. Uma delas era um especialista em múmias, uma pessoa que passou anos às voltas com os corpos. Rosalie Davis. Quando eu soube que haviam achado cocaína em múmias egípcias, fiquei totalmente perplexa. Parecia impossível que fosse verdade. Cética, com os resultados de Balabanova, Rosalie Davis decidiu recolher amostras de suas próprias múmias e testá-las. Estão tão firmes que... Vamos recolher amostras de tecido de cabelo de várias múmias da coleção do Museu de Manchester. Seria surpreendente descobrir cocaína nelas. Está claro. Isso. Você está perto das costelas, não está? Estou tocando nas costelas. Isso. Os resultados demorariam algum tempo para retornar do laboratório.
O objetivo de Rosalie não era apenas fazer uma checagem independente dos métodos de Balabanova. Ela também queria fazer os mesmos testes, mas em múmias diferentes. Ela tinha algumas ideias de como Balabanova poderia ter chegado a um resultado incorreto. Duas ideias em mente. Que possivelmente algo nos testes poderia dar um falso resultado. E a segunda era de que possivelmente as múmias que foram testadas não eram de fato do Antigo Egito. Poderiam ser falsas, algumas destas múmias relativamente modernas. Então os traços de cocaína poderiam estar nesses indivíduos. Comer a carne de múmias era uma prática comum na Europa no século XVI. As pessoas acreditavam que as múmias continham um alcatrão negro chamado betume e que o pó feito a partir desses corpos curaria várias doenças. Esta é a origem da palavra múmia, do termo persa para betume, múmia. E embora na verdade fizesse mal às pessoas, o comércio do pó de múmia cresceu, sustentado por partes de corpos e tecidos enviados em grandes quantidades do Egito. A tentação de se recorrer a falsificações era grande. E logo a demanda superou a oferta. E no século XVI, um médico francês fez um estudo deste comércio. E ele descobriu que, na verdade, estavam enterrando corpos de criminosos na areia. Eles estavam produzindo múmias. E esta era a fonte do ingrediente medicinal. As múmias testadas por Balabanova poderiam ser falsas. O método do carbono para datar as múmias frequentemente produzia resultados incorretos. Por isso, os arqueólogos usam provas da escavação e examinam detalhes da tumba em si e das técnicas usadas na mumificação. A única forma de Rosalie David verificar sua teoria sobre falsificações era viajar até Munique para ver por si mesma as 7 múmias que eram a causa de toda a controvérsia. As múmias de Munique pertencem ao Museu Egípcio da cidade, que fica no antigo palácio do rei Ludovico I da Baviera, que iniciou a coleção. Dentro do museu, Rosalie David achou o sarcófago de Reno Tawi, a Senhora das Duas Terras. Ela descobriu a partir do catálogo do museu que o caixão fora comprado pelo rei Ludovico de um viajante inglês chamado Dodwell em 1845. Não havia registro de uma data exata de escavação, mas Reno Tawi foi descoberta em uma tumba reservada para sacerdotes e sacerdotisas do deus Amon, em Tebas. Mas vendo os outros caixões, Rosalie David descobriu que, com exceção de Reno Tawi, a maioria das múmias de Munique é de origem desconhecida, e algumas das múmias testadas têm essa. Os pesquisadores do museu asseguraram que as inscrições, amuletos e complexos, métodos de embalsamamento, provavam que as múmias eram antigas. A investigação mostra claramente que as múmias de Munique são verdadeiras múmias do Egito. Não são falsas. Não são múmias modernas. Elas vêm do Antigo Egito. Uma forma de se provar isto era mostrar as múmias para Rosalie David, mas o museu só mostrou a ela sarcófagos vazios. Devido ao respeito religioso, não mostramos as múmias aqui nas nossas galerias. Esse é um motivo. O outro é que não permitimos que se filme as múmias para se mostrar na TV.
Nem sempre isso foi assim, pois as múmias já foram vistas na televisão. Mas este filme alemão anunciando o achado da cocaína provocou mais do que uma pequena confusão. Agora parecia que o museu não queria ter mais nada a ver com pesquisas. Die wissenschaftlichen Drogenfahnder untersuchten Gewebe, Knochen und Haare. Não está totalmente provado. E acho que não está cientificamente correto. Rosalie David teve que trabalhar com documentos e livros do museu. As múmias de Munique eram falsas? Apesar das suspeitas iniciais, ela chegou à conclusão de que provavelmente elas eram verdadeiras. A partir da documentação e das pesquisas que foram feitas nas múmias de Munique, parece evidente que sejam genuínas, porque elas têm pacotes das vísceras dentro delas. Algumas com imagens em cera dos deuses, e também a condição da mumificação em si é muito boa. Eu diria que nada podemos afirmar sobre as cabeças isoladas, mas os corpos completos provavelmente são genuínos. As coisas tomaram outro rumo quando mais evidências surgiram dos mortos. A doutora Balabanova, junto com sua pesquisa normal do metabolismo das drogas, começou a requisitar às universidades amostras e restos de outros antigos seres humanos. Ela testou tecidos de 134 corpos naturalmente preservados de um cemitério escavado no Sudão, que foi parte do Império Egípcio. Embora de um período posterior, os corpos ainda eram de muitos séculos antes que Colombo descobrisse a América. Cerca de um terço deles deu positivo para nicotina e cocaína. Balabanova ficou confusa pela presença da cocaína na África, mas achou uma forma de explicar a nicotina. Além do Egito e do Sudão, ela também testou corpos da China, Alemanha e Áustria, cobrindo um período de 3.700 anos antes de Cristo até 1.100 depois de Cristo. Uma porcentagem dos corpos de todas estas outras regiões também continham nicotina. Eu continuei a trabalhar nisso porque eu queria ter certeza dos meus resultados. Depois de haver testado 3.000 amostras, eu tinha certeza absoluta de que a planta do tabaco era conhecida na Europa e na África muito antes de Colombo. Longe de ser resolvido, o mistério que começara no Egito estava se espalhando. Balabanova estava sugerindo que um tipo desconhecido de tabaco havia crescido na África, Europa e Ásia há milhares de anos. Mas toda criança sabe que o tabaco foi descoberto no Novo Mundo. Ela estava pedindo para que uma parte substancial da botânica e da história fosse totalmente reescrita. Alguém a apoiaria? A doutora Balabanova nos disse que poderíamos descobrir o segredo por trás da misteriosa presença de nicotina e cocaína nas múmias egípcias, nas plantas antigas da África. Talvez tivesse existido plantas que os egípcios usavam, mas que desapareceram junto com a sua civilização. Isto levava a uma pergunta muito mais básica. Os egípcios, grandes faraós e construtores de pirâmides, realmente usavam e abusavam de drogas? O lótus era um poderoso narcótico usado no Antigo Egito e presumivelmente de uso muito comum, pois vemos muitas imagens de pessoas segurando um copo e colocando uma flor de lótus no copo,
que continha vinho. Essa seria uma forma de liberar o narcótico. The ancient Egyptians certainly used. Os antigos egípcios certamente usavam drogas. Assim como o lótus, eles tinham mandrágora e cânhamo. E há fortes indícios de que também usavam ópio. Então, embora seja surpreendente achar cocaína nas múmias, os outros elementos certamente eram usados. Portanto, os faraós claramente se utilizavam de drogas. O haxixe que Balabanova também achou nas múmias é uma tradição egípcia que sobreviveu há milhares de anos. Embora hoje em dia em público os cachimbos tendam a ser preenchidos apenas com tabaco. Por outro lado, a flor azul do lótus, que já foi fundamental nas festas, está à beira da extinção. E se ela pode desaparecer, por que não outras plantas de drogas? Decidimos acompanhar a teoria incomum de Balabanova de que antigas espécies de tabaco podem ter crescido no Velho Mundo. Pequenas quantidades de nicotina estão presentes em uma grande variedade de plantas e alimentos. Mas a alta concentração inalada por fumantes só podem ser encontrada no tabaco. Balabanova teve a ideia de espécies desaparecidas porque as concentrações nos corpos da Ásia e Europa eram similares às dos fumantes atuais. Mas uma coisa intrigava. Doses 35 vezes superiores às dos fumantes, como as encontradas nas múmias egípcias, eram potencialmente letais. De início, Balabanova ficou confusa, mas então teve uma ideia. As altas doses nos corpos egípcios poderiam ser justificadas se o tabaco, além de ser consumido, também fosse usado na mumificação. Ao longo da sua história de 3.000 anos, os sacerdotes egípcios mantinham as receitas de temperos e ervas usados para preservar as milhares de pessoas e milhões de animais que eles mumificaram como um segredo altamente bem guardado. Os altos níveis de nicotina no tabaco podem matar as bactérias? Poderia ser um dos seus segredos. Balabanova pesquisou na literatura antiga informações sobre os corpos dos grandes faraós e rainhas. Não mais sob os cuidados dos sacerdotes, as frágeis múmias reais agora são mantidas em condições estritamente atmosféricas no Museu do Cairo. Mas Balabanova descobriu a história dos dias quando os cientistas ainda podiam lidar com elas, uma história que quase foi esquecida. Ramsés II morreu em 1213 a.C., algumas centenas de anos antes de Renutaui. Quando ele foi mumificado, todas as técnicas possíveis e todos os raros ingredientes mágicos foram usados pelos embalsamadores na tentativa de preservar seu corpo para a eternidade. Se Renutaui foi apenas uma sacerdotisa, Ramsés foi talvez o mais poderoso de todos os faraós. Imponente adorna a maioria dos mais famosos locais egípcios, pois ele governou durante a Era do Ouro da sua civilização e, como hábil comandante militar, obteve as conquistas que a tornaram um poderoso império. Mas o que interessava Balabanova era o que acontecera com Ramsés 3.000 anos depois, quando ele fez sua última visita real. Les chercheurs français viennent
révélé qu'ils avaient réalisé de nouvelles découvertes en étudiant la momie du pharaon Ramsès II. Em 26 de setembro de 1976, em meio a toda a pompa e circunstância da visita de um chefe de Estado, as câmeras da TV francesa gravaram a chegada da múmia de Ramsés II em um aeroporto em Paris. Uma mostra sobre ele seria feita no Museu da Humanidade. Mas o corpo estava muito deteriorado. Então, uma bateria de cientistas tentou reparar os danos. As faixas enroladas em volta da múmia precisavam ser substituídas. Então, os botânicos receberam amostras do tecido para analisar do que era feito. A botânica achou fragmentos em sua amostra e decidiu olhar mais de perto. A imagem que surgiu, segundo sua experiência, tinha características inconfundíveis, minúsculos cristais e filamentos de uma planta que não poderia estar lá. Eu preparei as lâminas, eu as coloquei sob o microscópio e o que vi? Tabaco. Eu disse a mim mesma, isso não é possível. Devo estar sonhando. Os egípcios não tinham o tabaco. Ele foi trazido da América do Sul na época de Cristóvão Colombo. Eu olhei de novo e tentei observar melhor. E pensei, bem, é apenas uma primeira análise. Eu trabalhei fervorosamente e me esqueci de almoçar naquele dia. Mas eu continuava a obter o mesmo resultado. Em meio a uma avalanche publicitária, alegava-se que com os resultados de Balabanova, esse devia ser um caso de contaminação. Esta é uma opinião defendida até hoje pelo encarregado de Ramsés no Museu do Cairo, o professor Nasri Iskander, que suspeita que haja uma explicação mais simples. De acordo com o meu conhecimento e a minha experiência, a maioria dos arqueólogos e cientistas que trabalham nesse campo fumam cachimbo. Eu mesmo fumo cachimbo há mais de 25 anos. Talvez um pouco de tabaco tenha caído por acaso, ou de alguma outra forma. E é preciso ter cuidado para se dizer que isso está certo ou errado. Para combater as alegações de descuido com o fumo, Michel Lescaut extraiu novas amostras de dentro do abdômen da múmia e tomou cuidado de documentar o fato com fotografias. E o que ela descobriu foi que essas amostras deram o mesmo resultado: tabaco. A descoberta de Lescaut seria a prova que Balabanova precisava para antigas espécies de tabaco? Para uma segunda opinião, fomos ao herbário do Museu de História Natural procurar um especialista em tabaco que conhecia o trabalho de Lescaut. Ela afirmou que a prova de Lescaut apenas identificaria a família da qual o tabaco vinha, mas não a planta específica. Acho que eles tinham uma certa quantidade de provas. E eles deram com essas provas um passo a mais do que elas permitiam. Há certos momentos em que você pode ir até um certo ponto para dizer o que é determinada coisa. Então você encontra uma parede e não pode prosseguir. Ou então você começará a inventar coisas. Sam Knapp achou que a planta de Ramsés deveria ser um outro membro da família do tabaco que se sabia existir no Antigo Egito, tal como o Meimendros, a Mandana e a Belladonna. Acho pouco provável que o tabaco tenha uma história diferente, porque acho que a teríamos ouvido. Teria havido algum tipo de uso. Estaria presente na literatura, nas esculturas dos templos, em algum lugar. Haveria uma prova para a qual poderíamos apontar e dizer, aquilo é tabaco, mas não há nada. É verdade que a teoria oficial é de que o tabaco é originário da América do Sul. Mas também é verdade que há espécies na Australásia e nas ilhas do Pacífico.
Podem ter existido outras variedades, antigas variedades de tabaco que existiram na Ásia, e por que não na África? Variedades que desapareceram. Não é um sacrilégio desafiar a teoria oficial. As pessoas ainda não estavam convencidas de uma espécie extinta de tabaco, embora Michelle Lescaut estivesse certa de que sua identificação fora correta. Mas ela não pôde ajudar com a cocaína, mas nem o único botânico acreditava em uma planta de coca extinta. Achar cocaína nestas múmias egípcias, botanicamente falando, é quase impossível. Há sempre uma chance de que possa ter existido algum tipo de planta ou coisa parecida. Mas eu diria que realmente deve haver algum tipo de erro. Há alguma coisa errada em algum lugar, porque não tenho como explicar isso do ponto de vista de uma planta. Há milhares de anos, o povo dos Andes mastiga folhas de coca para extrair a cocaína com suas propriedades estimulantes, anestésicas e eufóricas. Há espécies da família da coca que cresceram na África, mas apenas as espécies da América do Sul mostraram conter a droga. Como a cocaína não existe em nenhuma outra planta, Balabanova estava totalmente perplexa, mas ela achava que havia uma possibilidade. The cocaine, of course, remains... Continua uma questão em aberto. É um mistério. Não se faz a menor ideia de como a cocaína poderia chegar à África. Por outro lado, sabemos que haviam relações comerciais muito antes de Colombo. E é possível que a planta de coca tenha sido importada para o Egito mesmo naquela época. Um antigo comerciante egípcio navegando por todo o Oceano Atlântico. Era uma hipótese tão descabida que só poderia ser considerada depois que todas as outras hipóteses fossem eliminadas. A ideia de que os egípcios eram capazes de importar de um lugar a milhares de quilômetros de distância, de um continente supostamente só descoberto milhares de anos mais tarde. Seria possível que a coca, uma planta da América do Sul, tivesse chegado ao Egito há 3.000 anos? Se a cocaína achada nas múmias não podia ser explicada pela contaminação por falsas múmias ou por plantas egípcias contendo a droga, parecia restar apenas uma possibilidade: um antigo comércio internacional de drogas cujas ligações se estendiam até a América. Incenso, mirra e outras valiosas plantas usadas em cerimônias religiosas e também na medicina, de fato os egípcios estavam preparados para viajar a grandes distâncias. Mesmo que os negociantes, assim como hoje, tenham feito todo tipo de propaganda sobre a fonte dos seus produtos, não há, no entanto, uma prova clara de antigos contatos além da Síria e do Iraque no leste. Eles também foram ao norte para o Chipre, para o sul até o Sudão e Somália e para o oeste até a Líbia. América. Para a maioria dos arqueólogos, a ideia nem é digna de comentários. A ideia de que egípcios viajaram até a América é totalmente absurda. Não conheço ninguém que trabalhe profissionalmente como egiptólogo, antropólogo ou arqueólogo que acredite seriamente em qualquer uma dessas possibilidades. E também não conheço ninguém que perca tempo fazendo pesquisas nestas áreas, porque não são áreas que tenham qualquer significado real para o assunto. Mas do outro lado do Oceano Atlântico, onde o fluxo da corrente do Golfo chega ao México diretamente da costa oeste da África, há uma antropóloga profissional que acredita seriamente em tais possibilidades. Acho que há fortes evidências de que houve viagens transatlânticas e transpacíficas antes de Colombo.
Quando se tenta falar de contato transoceânico, pessoas que são arqueólogos tradicionais ficam muito incomodadas e querem mudar de assunto ou ir embora. Às vezes, eles até veem um amigo do outro lado da sala. Eles não querem discutir o assunto. Eles parecem achar que é algum tipo de doença horrível, contagiosa, que não querem tocar, ou irá atrair um desastre para eles. Porque a mera discussão das viagens antes de Colombo das travessias vikings para a América são consideradas um tipo de maldição. Foi em 1910 que um grupo de antropólogos criou a teoria de que as pirâmides com degraus no México poderiam não ser invenção dos nativos americanos. A tecnologia poderia ter vindo do outro lado do Oceano Atlântico, do Egito, onde também havia pirâmides com degraus. Após apontar outras semelhanças transatlânticas, esses antropólogos começaram a afirmar que toda a civilização foi inventada no Egito e mais tarde passada àqueles que consideravam sociedades mais primitivas. A ideia de que a cultura do Velho Mundo era superior era aceita naquela época. Mas a chegada de técnicas de datação modernas mostrou que as semelhanças haviam mais provavelmente se desenvolvido de forma independente. Por exemplo, os egípcios abandonaram as pirâmides com degraus em favor de outras mais lisas 2000 anos antes das primeiras pirâmides com degraus surgirem na América. Além disso, a ideia de que os americanos seriam incapazes de construir sua própria civilização tornou inaceitável. A despeito de uma tentativa na década de 70, quando o antropólogo Thor Heyerdahl cruzou o Atlântico em um barco primitivo, as pesquisas sobre antigos contatos com a América foram rejeitadas, mesmo não estando ligadas com teorias de superioridade cultural. No entanto, a ideia de que os antigos poderiam cruzar os oceanos continuou a ser sussurrada. E ao longo dos anos, aconteceram, o que indica que talvez seja a hora de olhar novamente para estas viagens. Os egípcios, que aparentemente só haviam navegado no Nilo ou até o Mar Vermelho, chegassem até a América, talvez soe fantástico. Mas na ciência, o que num dia é considerado absurdo, no dia seguinte pode ser aceito como fato. Um acadêmico aponta para a descoberta deste povoado nórdico em Terra Nova em 1965. Antes desse achado, as teorias sobre as viagens vikings para a América eram consideradas uma bobagem. O que vimos foi um salto de quando a ideia de que a chegada dos vikings à América era vista como totalmente fantástica até a sua aceitação por cada estudioso no campo. A prova da travessia viking encorajou Martin Bernal a imaginar viagens anteriores a ela. Não tenho motivos para duvidar de que houve outras. Mas quais foram e que influência tiveram na sociedade americana é uma questão muito aberta. Mas que as viagens transoceânicas são possíveis ou eram possíveis, me parece muito provável. A possibilidade em que Bernal acredita é reforçada pela descoberta de jarros romanos em águas brasileiras. Supõe-se que uma galera romana possa ter afundado lá, no lugar conhecido como a Baía das Jarras. Mas a interpretação de tais achados é altamente disputada. Isso explica que houve um navio perdido que acabou chegando por engano no outro lado do Atlântico. Mas não explica a ideia de um contato de duas partes, pois há uma enorme quantidade de provas históricas no mundo romano, e não há nada nela que sugira que tal contato tenha existido.
Eles não podem ter sido plantados porque a Bahia era conhecida como Baía das Jarras desde o século XVIII, quando os jarros romanos começaram a aparecer. E isso liga indiretamente a Roma. É uma prova documentada de contato. Mas se o tabaco do México ou a coca dos Andes foram levados através de um oceano, aparentemente não foi o Atlântico. De acordo com R.C. Keyhole, várias outras plantas americanas apareceram misteriosamente fora do que deveria ser um continente isolado. Mas elas são achadas do outro lado do Pacífico. Aquela que prova definitivamente a viagem transpacífica é a batata doce. Também foram descobertos amendoins há mais de 2.000 anos na China Ocidental. Há um templo no sul da Índia que possui esculturas de deusas segurando o que parecem ser espigas de milho. E se o milho americano chegou até a Índia, por que o tabaco ou a coca não poderiam ter chegado até o Egito? Eles podem ter sido levados pelo Pacífico até a China ou Ásia e depois por terra até a África. Os egípcios não precisavam ter viajado até a América e nem saber de onde as plantas se originavam, mas podem ter tido acesso a elas indiretamente através de uma rede de comércio mundial. Mas qualquer antiga rota de comércio que inclua a América é inaceitável na arqueologia. Eu não acredito que tenha havido uma rede de comércio com a América. O problema básico com esta ideia é que não há artefatos para apoiá-la que tenham sido encontrados na Europa ou na América. Tudo o que eu sei é que as pessoas criam teorias de coisas possíveis, mas que na verdade são implausíveis. Mas a recente descoberta de minúsculos fios de seda no cabelo de uma múmia de Luxor pode indicar rotas de comércio do Egito ao Pacífico, pois a seda, nesta época, era apenas fabricada na China. Estamos obtendo cada vez mais provas de um comércio mundial em um estágio primitivo. Com certeza temos a seda chinesa chegando ao Egito em 1000 a.C. Acredito que haja uma tendência dos estudiosos modernos a acreditarem piamente no progresso. E a ideia de que só poderia existir uma rede de comércio mundial a partir do século XVIII faz parte da nossa arrogância temporal, achar que só as pessoas modernas podem fazer estas coisas. A prova de um antigo comércio com a América é limitada e, mais que isso, é disputada. Mas não pode ser totalmente descartada, especialmente se testes com múmias se mostram positivos para a cocaína. Essa descoberta pareceu tão absurda no princípio que muitos acharam que era um erro de laboratório. Mas até agora, não há provas de um mau trabalho de laboratório, apenas novos desdobramentos na investigação. Em Manchester, as múmias sob os cuidados de Rosalie David também produziram alguns resultados espantosos. Recebemos os resultados dos testes nas amostras das nossas múmias. E 2 das amostras de tecidos e a amostra dos cabelos mostraram a presença de nicotina. E eu estou muito surpresa com isso. Os resultados dos testes nas múmias de Manchester me deixaram muito feliz. Depois de todos esses anos sendo acusada de produzir falsos resultados contaminados e coisas assim, eu fiquei muito feliz em saber que foi encontrada nicotina nessas múmias e estou muito, muito contente de ter essa enorme confirmação do meu trabalho. A história de Reno Tawi mostra que na ciência
Fatos podem ser rejeitados se não se encaixam em nossas crenças, enquanto que o que se acredita estar provado pode, na verdade, ser incerto. Não surpreende, portanto, que uma história que começou com uma cientista, algumas múmias e alguns testes de rotina, possa em pouco tempo ter abalado várias áreas de conhecimento que tínhamos como certas.